Namastê! Bem-vindos ao podcast Vida de Yoga. Aqui, vamos nos aprofundar na poesia da vida e dessa filosofia milenar através do olhar e da palavra do professor Tales Nunes. Eu coloquei lá na mensagem esse chakra como o chakra mais importante. Em alguns contextos, na prática de chakras, ele é visto como o mais importante. E eu considero ele como o mais importante. É até difícil você falar o mais importante, né? Porque todas as partes do nosso corpo são importantes, né? Mas as liberações associadas ao anarca, elas são muito importantes, né? Elas são fundamentais para a gente viver uma vida a partir de uma abertura, né? A partir de uma troca, né? E ao falar desse chakra, eu queria trazer, ontem eu estava pensando bastante por onde que eu começaria essa fala, essa troca, e a palavra que veio muito ontem é desejo, certo? Mas ampliar o sentido dessa palavra, tá? E ampliar o sentido para esse chakra, porque para mim a ampliação máxima do sentido dessa palavra desejo está associada a esse chakra. Eu acho que uma coisa interessante da gente se perguntar é assim, essa não é uma pergunta fácil. Você também não precisa responder. Se você quiser responder, fique à vontade. Porque isso é muito íntimo. E é difícil até da gente saber. Mas seria interessante uma pergunta assim. Qual será ou qual é o seu desejo mais profundo? Você já pensou sobre isso? Você já verbalizou isso? Você já escreveu? Pode ser que não tenha um só. Pode ser que tenha mais de um. Mas qual é o meu desejo mais profundo? Qual é o seu desejo mais profundo? Agora, eu queria que você pensasse de onde vem esse desejo? E para onde vai esse desejo? Porque é como se a gente pegasse assim, esse é o meu desejo mais profundo, olha interessante, é isso. E aí a gente pegasse e fizesse esse caminho de mergulhar nesse desejo mais profundo. Porque quando a gente pensa qual é o meu desejo mais profundo, a gente pode pensar daí para fora. Meu desejo mais profundo é realizar isso. Meu desejo mais profundo é... Agora, o que eu estou propondo aqui é, em vez de a gente pensar o meu desejo mais profundo, né, é o que esse desejo mobiliza, no sentido, meu desejo mais profundo é realizar isso, fazer aquilo, sei lá, conhecer tal lugar, conhecer uma pessoa. É como se a gente tivesse o caminho inverso, né? O que tem na base, no fundamento desse desejo? E é interessante perceber que talvez, né, importe menos qual é o seu desejo mais profundo, mas quem é esse desejo profundo. Porque
no fundo, você é esse desejo profundo. Se a gente mergulhar nesse desejo, você vai perceber que você é esse desejo profundo. Que não deixa de ser um desejo de profundidade. Um desejo de viver profundamente. Então é muito interessante, porque o yoga não quer ir lá e quer negar esse desejo, certo? O yoga não tem interesse em negar esse desejo e dizer o desejo é errado, porque aí a gente vai fazer um esforço para anular uma coisa que pode falar muito pra gente. Mas vamos supor que a gente siga esse desejo. E eu não estou falando necessariamente, galera, seguir no sentido de que eu precise ir lá e realizar esse que é o desejo, meu desejo mais profundo. Mas vamos supor que a gente siga esse desejo, não? Pode ser nos dois sentidos. Pode ser no sentido de ir lá e realizar. Porque quando você realiza um desejo profundo, o que você sente é a profundidade do desejo. Tanto quando você realiza um desejo profundo, o que você sente é a profundidade desse desejo, quanto se você mergulha nesse desejo profundo sem um objeto específico, o que você percebe é a profundidade do desejo. Você é esse desejo de profundidade e você é esse desejo profundo. Então, o desejo, ele é uma seta, né? Quando a gente pensa no indicador, ele é algo que a gente pode seguir, né? Vamos pensar, ainda pensando nessa ideia de alguma coisa interna e externa, né? Alguma coisa interna que se direciona, alguma coisa externa. É alguma coisa que a gente pode seguir externamente para perceber a profundidade do desejo, ou internamente, ou seja, se a gente mergulhar no questionamento de o que é esse desejo, eu vou chegar no mesmo lugar, certo? Então, o desejo associado a esse chakra, a gente vai, agora eu vou falar isso a partir de uma história, né, que tá ali, a história do Almíscar, né? Por isso que se chama servo almiscarado. O Almíscar era considerado, continua sendo considerado, mas hoje é proibido, né? uma iguaria dentro da perfumaria, né? Porque é das glândulas sexuais do veado almiscarado que se retira uma secreção que tem ali, tá? Que é o almíscar, né? Então, o almíscar, ele parece né? Depois que se retira, uma pedrinha, assim, é, meio esponjosa, assim, quase como uma cera, assim, tá? E aquilo ali tem um cheiro adocicado, assim, tem um perfume adocicado, bem doce mesmo. É um perfume muito bom. E conta-se a história que o macho, e é dele que sai esse perfume, né, essa secreção, esse perfume para atrair a fêmea, que ele sente esse perfume e ele fica inebriado por esse perfume e começa a procurar. Então ele sai e começa a procurar esse perfume, ele começa a procurar, sentindo esse perfume, não sabe de onde vem, não sabe de onde vem, e ele vai procurando. Né? Então, essa é uma história para ilustrar isso que a gente acabou de falar. Né? Então, esse desejo,
é um perfume, né? Ele é como um perfume que a gente sai, e aí sai procurando, e aí a gente gruda o desejo nos objetos, né? Ou nas realizações da vida, tá? Mas, no fundo, o fundamento desse perfume é aquilo que você é. Então, o desejo é aquilo que pode nos ajudar a nos levar, a nos conduzir a quem nós somos. Muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos e conte a eles o que aprendeu. Lembre-se também de curtir o episódio e seguir as outras redes do professor Tales Nunes. Nos vemos em breve. Tudo de bom!